Este texto é uma pequena transcrição de um trecho do capítulo 2 do livro Senhores da Escuridão, ditado pelo espírito Ângelo Inácio, e psicografado pelo médium Robson Pinheiro. Vale a pena ouvir, pois traz informações valiosas sobre o uso que os destemidos guardiões fazem do nosso satélite, a Lua. Também comenta sobre os desencarnados que, em projeção astral, tentam ir além da atmosfera psíquica da Terra. Também trata dos exageros cometidos por alguns médiuns, explica as transmigrações, e a causa de doenças graves como a AIDS. Fala qual foi a causa do aumento gigantesco da população terrestre após a Segunda Guerra Mundial. E, embora não cite o Festival de Woodstock, aquele famoso festival de música realizado entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969 nos Estados Unidos, nas entrelinhas, fica claro a referência ao festival quando o autor comenta que, nos anos 1970, ocorreu uma avalanche de ideias liberais a respeito de drogas, sexo e excessos variados. Embora seja uma pequena amostra do que trata o livro, ainda assim verá que é suficiente para aguçar sua curiosidade, fazendo com que fique sedento por ler o livro inteiro. Contudo, é sempre oportuno ressaltar que o livro Senhores da Escuridão é apenas o segundo livro que explica quem são, e o que fazem os magos negros e os dragões das regiões umbralinas mais profundas. Há outros 2 livros que formam a trilogia sobre o tema. Aerobus foi colocado à nossa disposição. O veículo era dos que eu vira até então. Tinha forma esférica e dimensões muito maiores do que as dos veículos habituais, que nos serviam de transporte às regiões inferiores. Alguns instantes após embarcar, estranhei também a direção que demandava nossa comitiva, composta por Saldanha, Jamar, Anton e eu. Foi o próprio Anton quem esclareceu minha natural curiosidade, antes mesmo que pudesse formular a pergunta. Existem bases de apoio dos guardiões espalhadas por diversos pontos do planeta, naturalmente dispostas em dimensões distintas, conforme a função de cada uma e a natureza da tarefa ao que se destinam. No entanto, dirigimos-nos a um posto localizado no satélite natural do planeta Terra, a Lua. Lá, nas profundezas do subsolo lunar, está o mais importante centro de apoio dos guardiões a serviço da humanidade. Ao ouvir a explicação de Anton, minha curiosidade deu um salto quântico, de tanto que me impressionou a situação. Não me diga que sairemos da atmosfera terrena que fica na Lua, base principal dos guardiões. Entendi bem? Certamente é assim, Ângelo, afirmou Jamar, o guardião da noite e especialista no trato com os magos negros. Mas não pense que todos os guardiões têm acesso à nossa base principal. A localização fora da atmosfera terrestre não é casual, muito pelo contrário, é uma necessidade. Você não ignora que atividades de âmbito planetário, como as realizadas pelos guardiões superiores do primeiro comando, devem estar ao abrigo de certas influências de ordem inferior. Mais propriamente do que isso, até, em hipótese alguma podem estar sujeitas às vibrações mentais e emocionais de espíritos que, mesmo bem intencionados, oscilam quanto às suas convicções íntimas concernentes ao compromisso com a ética cósmica. Além disso, há um pré-requisito para ser admitido como trabalhador nessa base. Impreterivelmente, o candidato deve ter desenvolvido uma visão altruísta, global e genuinamente humanitária a respeito da vida. Nada de rótulos religiosos, nada de preferências nacionais nem de favorecimentos culturais ou de outra natureza qualquer. A preocupação deve ser atinente ao planeta e à humanidade, sem concessões. Por que a Lua? E como se dá o deslocamento dos guardiões da crosta para a base lunar? Sempre em naves como esta que nos conduz. Uma avalanche de questionamentos me vinha à mente. Os espíritos que militam no centro de apoio são levados por veículos ao satélite natural da Terra, coisa que os seres ainda prisioneiros de situações aviltantes ou indesejadas não podem realizar. Além do que já expus, a escolha da Lua foi motivada também pelo fato de que de nossa base, obviamente localizada na dimensão extrafísica desse astro,
fica justamente num ponto estratégico, bastante precioso e com características ímpares para observação planetária. Isto é, de lá podemos contemplar todo o planeta, e o planeta como um todo. Ao mesmo tempo, qualquer visitante extrafísico ou eventuais seres corpóreos de outros orbes que estejam em visita à Terra necessariamente devem passar pelo controle dos guardiões superiores. Ninguém entra ou sai da órbita e da atmosfera psíquica da Terra sem ser submetido a essa espécie de inspeção fronteiriça. Jamais poderia imaginar uma ação tão ampla para os guardiões como a que você acaba de descrever. Pois é, meu amigo Ângelo, interveio Anton. Há muitos que acreditam poder simplesmente sair do planeta, desdobrados, como bem lhes aprouver-se, gozando de liberdade irrestrita e sem transgredir qualquer sistema ou passar por nenhum controle. Pior do que tamanha ingenuidade é o que ocorre em algumas reuniões mediúnicas. Há dirigentes e médiuns que julgam deter autoridade para enviar espíritos para a Lua onde despachá-los definitivamente para outros planetas, envolvidos em cápsulas, como se fosse a coisa mais trivial do mundo. Quanta pretensão! Não imagina você o enredo ficcional que criam em torno de questões espirituais absolutamente sérias. Como disse nosso amigo Jamar, nada ou ninguém pode entrar ou sair do raio de ação magnética da Terra como quiser, sem ser catalogado, observado e, sobretudo, sem obter a permissão dos guardiões superiores. Levando isso em conta, você pode mensurar o grau de responsabilidade desses servidores cósmicos, bem como a necessidade fundamental de ter se erguido uma base situada exatamente na zona de demarcação vibratória do planeta. Essa zona neutra, como denominam alguns guardiões, está numa região onde se interpenetram forças magnéticas de grande intensidade. A equipe de espíritos que atua nessa base central dos guardiões está subordinada diretamente ao Conselho Diretor do Mundo, portanto, está ao abrigo de investidas perpetradas por seres sombrios, que ameacem a estabilidade extra-física lunar. Após breve pausa para efetuar meus registros e absorver as informações, Anton continuou. Também há outro motivo para que uma base de apoio tão importante seja localizada na Lua do nosso planeta. É que lá, no lado escuro da Lua, estão sendo reunidos milhares e milhares de espíritos já em processo de expurgo planetário. Seres que não mais encontram sintonia com o ambiente evolutivo da Terra são circunscritos às dimensões inferiores do astro lunar. Naturalmente, por processo de sintonia vibratória, acham-se limitados ao lado escuro do satélite terrestre. Mas não consta dos ensinamentos trazidos por diversos benfeitores que, na ocasião do degredo planetário, tais seres seriam inexoravelmente subtraídos do psiquismo do planeta e então arrastados por um astro intruso a outros mundos inferiores. Tirando certa dose de euforia que alguns sensitivos emprestam ao fato, podemos dizer que a ideia procede, respondeu Anton. Entretanto, é tolo pensar um evento de tal montão ocorrerá de forma simplista. À medida que as respectivas inteligências extrafísicas obtenham suas últimas oportunidades no planeta e as desperdicem, devem submeter-se à averiguação de seu status vibratório, se assim podemos dizer. Enquanto o referido astro não se aproxima da Terra o suficiente para atrair os milhares de seres que já vivenciam o processo de expurgo, estes devem ficar circunscritos a um lugar no qual lhes seja vedado influenciar as questões sociais, políticas e espirituais do planeta. Dessa maneira, recebemos incumbência do governo oculto do mundo de reuni-los no lado escuro da Lua. Lá, ficam prisioneiros do campo gravitacional lunar até que sejam definitivamente banidos do ambiente psíquico da Terra. Sem contar o trabalho que os guardiões têm com essas inteligências, observou Jamar. Mesmo prisioneiros da gravidade da Lua, eles continuam dando todo esse trabalho? Você nem imagina, Ângelo. O que Jamar quer dizer é que tais espíritos não estão simplesmente confinados, como habitualmente se vê nos cárceres terrenos. Os guardiões planetários têm a incumbência de catalogar a história de vida desses seres, arquivar sua identidade energética em nossos registros e esclarecê-los quanto ao seu destino, que muitos ignoram. Considerando a população numerosa desses espíritos aliado ao quadro energético nada harmonioso que apresentam, é natural que o trabalho seja profundamente complexo e desafiador para os guardiões planetários.
Daqui também se coordenam as reurbanizações extrafísicas operadas nos ambientes próximos à crosta, informou Jamar. Observe o exemplo da Segunda Guerra Mundial, Ângelo. A partir de 1940 e principalmente após a assinatura dos tratados que encerraram as batalhas, o governo oculto do mundo encomendou um mapeamento da psicosfera do planeta Terra, devido à necessidade de redistribuição e reencarnação do grande contingente populacional afetado pelo conflito. Mas não só ele, por causa da magnitude do evento e suas consequências, os novos planos deveriam considerar os habitantes da esfera extrafísica como um todo. Logo no início dessa operação, realizada pelos guardiões planetários em sintonia com espíritos mais evoluídos, ficou patente que o continente europeu deveria ser o primeiro alvo do trabalho de reurbanização extrafísica, por razões óbvias. Foi exatamente em sua contraparte astral que ocorreram as atividades inaugurais desse intenso ciclo global de reurbanização e migração dos habitantes da dimensão astral. Inicialmente, visaram-se os seres enquistados nos bolsões astrais de sofrimento e nos espaços dimensionais destinados à contenção de indivíduos que perpetraram crimes contra a humanidade. Apesar de você ter dito que os motivos são óbvios, além das guerras mundiais recentes, algo mais atuou como fator para que as atividades começassem pela Europa. Primeiramente, junto com suas imediações, é o continente mais antigo, se considerar a civilização nos moldes do que se conhece hoje em dia. Em segundo lugar, reúnem-se ali os seres mais cristalizados mentalmente, devido às largas experiências vividas em seu passado espiritual, no seio de povos antigos. São espíritos mais experientes, porém fossilizados na maneira de pensar e agir. Além disso, possuem razoável nível de responsabilidade, em virtude desse mesmo passado milenar, nos quais representaram papéis mais ou menos importantes nas civilizações que desembocaram na Europa atual. Como ocorreram essas tais reurbanizações extrafísicas, como vocês as chamam? Entendo o conceito geral, mas me faltam detalhes para aprofundar a compreensão. Durante mais de 25 anos consecutivos, os espíritos orientadores da evolução no continente estabeleceram parcerias com humanos encarnados, que, em desdobramento, durante o sono físico, colaboraram para a consecução dos planos do mundo superior. Imensas áreas do plano extrafísico foram remodeladas e reformadas mesmo, a fim de serem mais bem aproveitadas. Trata-se de reurbanizar, isto é, aprimorar as condições oferecidas pelo local, de modo análogo aos projetos dessa natureza que são vistos atualmente no plano físico, principalmente nas zonas de deterioração e nos bolsões de miséria das grandes cidades. O objetivo era construir locais que pudessem abrigar espíritos cujas mentes cristalizaram-se numa forma arcaica e retrógrada de ver a vida. Comunidades astrais que congregam almas rebeldes e criminosas, as quais denominamos biomas, foram desfeitas, e, em seu lugar, ergueram-se centros de recuperação e hospitais-escola no plano extrafísico correspondente. É claro que isso representou enorme trabalho para os guardiões. Contudo, foi útil o fim de se prepararem para as reurbanizações planetárias ainda mais abrangentes, que em breve ocorreriam entre os habitantes da Terra e de outros mundos da imensidão. Todo o trabalho de reorganização do panorama astral europeu foi realizado plenamente até a década de 1980, atravessando períodos de atividade ininterrupta. Milhões de consciências deixaram a atmosfera extrafísica da Europa e foram dispostas ao redor do globo, em comunidades de amparo e assistência fundadas e mantidas por elevados orientadores evolutivos. Não só aqueles que morreram em campos de concentração, mas populações inteiras que aportaram do lado de cada vida nos dois últimos grandes conflitos mundiais encontravam-se muito apegados magneticamente aos locais que serviram de cenário às torturas infligidas ou sofridas. Todos aqueles que apresentavam condições foram admitidos nesses centros de recuperação, hospitais e comunidades de socorro de grandes proporções. A maior parte dos que foram vitimados pelos eventos infelizes foi conduzida para as regiões ligadas ao continente sul-americano, o que fez aumentar significativamente o número de partos nos países desse continente. Por sua vez, a África recebeu em seu seio o contingente de espíritos em alguma medida responsável pelos eventos dramáticos das duas grandes guerras. Generais,
soldados e dirigentes políticos que marcaram a trajetória do mundo com a destruição de muitas vidas e o aniquilamento de tantas obras da civilização foram encaminhados para o continente africano, onde esperavam futuras reencarnações. Dia a dia, seres esclarecidos das duas dimensões da vida encontraram-se nos ambientes da esfera astral do planeta para coordenar as transferências populacionais e a elaboração de paisagens, colônias e metrópoles, principalmente na atmosfera extrafísica da América do Sul e Antártida. Evidentemente, os milhões de espíritos concorriam para um objetivo final, a retomada de novos corpos físicos através da reencarnação ou, em certos casos, a preparação para a migração planetária, quando muitos deles seriam transferidos da atmosfera terrestre de maneira definitiva. Parece que os guardiões tiveram um trabalho gigantesco. Pois é, amigo. Mas não terminou por aí. Essa operação de relocação coletiva atingiu proporções dificilmente cogitadas pelos humanos encarnados. Após as primeiras reurbanizações extrafísicas, mais precisamente a partir de 1950, fomos abordados por comunidades de outros mundos que ofereceram ajuda, embora sem entrar em contato direto com os encarnados. Com toda a atividade em curso, já estávamos nos preparando para as transferências planetárias, isto é, dos espíritos que seriam encaminhados a outros orbes. No entanto, alguns problemas exigiam solução a fim de se efetivarem as migrações extraplanetárias, naturalmente de âmbito bem maior. Teríamos de estudar cada caso, dar assistência às multidões de seres que seriam alocados em outros mundos e conduzi-los de modo que não se ocasionasse prejuízo aos conteúdos evolutivos acumulados em seus corpos mentais. Requisitamos a assessoria de técnicos de orbes superiores, especializados nos altos estudos do psicossoma e do corpo mental, com o objetivo de capacitar-nos a administrar com seriedade e sabedoria o deslocamento do montante de almas que começaria a sofrer os imperativos da transmigração. Ainda que num estágio mais acanhado, como ocorria no panorama terreno da época, a tarefa constituía esforço extremamente complexo. Desde então, temos a cada dia realizado mais e mais estudos, a fim de intensificar também as transmigrações entre mundos. E qual o destino dos espíritos inseridos no contexto dessas chamadas reurbanizações extrafísicas? Pois bem, meu caro Ângelo, antecipou-se Jamar. Ao ser detectada a determinada patologia no âmbito mental desses indivíduos, eles são encaminhados para um ambiente mais adequado, conforme o quadro que apresentam. Esse processo de seleção ilustra a dedicação dos guardiões ao mapear cada caso e definir, sob orientação técnica superior, o local de acomodação da consciência extrafísica. Há que se estudar, inclusive, o meio físico, social e espiritual onde esses seres reencarnarão, a fim de evitar tanto quanto possível o impacto corrosivo sobre as comunidades para onde foram ou serão encaminhados, resultado de suas próprias patologias espirituais. De acordo com o caso examinado, podemos dizer que existem 3 alternativas básicas para os indivíduos cujo quadro reclama a relocação. Primeiramente, há a situação talvez mais comum, em que o renascimento de algumas consciências é a providência imediata, seguido pela reencarnação progressiva de um grupo kármico de indivíduos, todos vinculados a alguma nação que reúna as condições ideais para recebê-los, segundo a avaliação dos orientadores evolutivos. Outro destino provável para esses seres reurbanizados são comunidades do próprio plano astral, que detêm responsabilidades, perante a justiça divina, de manter um tratamento à altura da necessidade dos seres ali congregados. Em terceiro lugar, como solução mais radical, há o renascimento compulsório em algum outro planeta. Essa opção demanda estudo particularizado, com vistas a evitar perturbações no mundo para onde se conduz o referido espírito, bem como a fim de prevenir maiores desconfortos ou desequilíbrios no próprio ser que sofre os ditames da transmigração. Não se pode esquecer que toda consciência que passa pelo exílio planetário está num estágio severo de crise da personalidade e da individualidade que, ao ser transferida e inserida num novo contexto evolutivo, precisa ser amparada e auxiliada nas questões mentais, psicológicas e sociais. Afinal de contas, não haverá proveito a menos que se integre ao panorama social. Essa abrangente tarefa é realizada pelos guardiões planetários a partir de nossa base aqui, no satélite natural do planeta Terra.
pensando nos elementos que Jamar e Anton ofereceram para apreciação a respeito das atividades incessantes levadas a efeito nos bastidores da vida, uma dúvida me provocou para a próxima pergunta ao guardião da noite. Diante do aumento exponencial do número de espíritos renascendo na Terra a partir de determinado momento histórico, principalmente na segunda metade do século XX, poderíamos pensar em algumas consequências sociais para a população encarnada, ao receber através da reencarnação um contingente tão grande de almas. Sem dúvida, Ângelo. Com o planejamento das reurbanizações espirituais na crosta através do processo reencarnatório, a população encarnada deu um salto em termos numéricos. A partir da década de 1950, os umbrais assistiram a um esvaziamento, num crescente fluxo reencarnatório. O ambiente astral despejou sua população de almas nas entranhas do planeta, de maneira que, com 2,5 bilhões de almas reencarnadas até então, a população aumentou significativamente, pulando para aproximadamente 6 bilhões de habitantes no final do século. É claro que a reencarnação em massa, composta principalmente por espíritos de considerável atraso evolutivo, trouxe com essa maioria proveniente do astral inferior a liberalidade dos costumes para as comunidades terrestres de encarnados, as quais não estavam preparadas para resistir a essa verdadeira invasão de almas. De todo modo, era inadiável promover o esvaziamento dos núcleos de sofrimento e desequilíbrio na esfera próxima à Terra. Depois das primeiras reencarnações, após a década de 1950, a liberalidade que buscavam acabou por atingir a permissividade sexual, que o mundo conheceu largamente logo no início da década seguinte. E essa mesma liberalidade serviu como canal para receber mais e mais espíritos, que renasciam pelas portas da reencarnação. Uma vez que a maioria dos espíritos era advinda de fumas umbralinas e de cistos de alta toxidez no mundo inferior e nos abismos, a promiscuidade sexual manifestou-se em seguida, como resultado da promiscuidade mental e emocional. Firmou-se como a marca da próxima década. Os anos 1970 chegaram com a avalanche de ideias liberais a respeito de drogas, sexo e excessos variados, reflexo da característica inerente à população de almas que aportava aos montes nos laboratórios do mundo através da reencarnação. A promiscuidade sexual somada às ideias difundidas e a outros comportamentos desses espíritos formou o quadro mórbido adequado para a sociedade terrena conhecer o ultravírus e, com ele, nos anos 1980, além da AIDS outras enfermidades reapareceram, justamente devido ao ambiente propício oferecido pelas mentes em desequilíbrio. Repare, a partir dessa breve retrospectiva, que a população proveniente do astral inferior trouxe consigo elementos tóxicos e viróticos encontrados nas cavernas umbralinas e nos redutos densos enquistados no planeta. A materialização da AIDS no mundo foi uma consequência da própria situação de risco em que viviam aquelas almas, que trouxeram consigo suas enfermidades sociais, paragenéticas e psicofísicas. Espíritos mais intelectualizados, acostumados ao poder e ao domínio autoritário através do mando e da manipulação das massas, encontraram no clima vigente a oportunidade de dar vazão a seus instintos, instaurando no ambiente físico e social do planeta os métodos adotados na política sombria das grotas umbralinas. Ressurgiam nesse momento os regimes ditatoriais, que ofereceram ao mundo uma pálida ideia da truculência com que se governa e se faz política nas regiões subcrostais, de onde vieram seus expoentes reencarnados. Por outro lado, a partir dessa época, entre as décadas de 1970 e 80, o mundo conheceu um período profícuo em pesquisas e métodos reeducativos voltados para toda a humanidade. É que do plano superior também mergulharam na esfera física inteligências comprometidas com a educação em massa, com a sapiência e a ciência ética e com a vivência de um estado superior da consciência. O objetivo? Fazer frente à turba que o mundo recebia das regiões de sofrimento. Paralelamente a essa invasão de almas no plano físico, os bolsões astrais foram esvaziados e reurbanizados, tais como o antigo Vale dos Suicidas, por exemplo, que foi completamente reformulado. Onde havia uma população de almas em sofrimento, foram construídas instituições socorristas e regenerativas, baluartes de uma proposta educativa superior, endereçadas àqueles que vieram para o lado de cá de maneira antinatural, através do autoextermínio. Hoje,
Em vez dos vales de sofrimento, encontramos hospitais escola dedicados a trabalhar os conteúdos traumáticos de seres desorganizados consciencialmente. Todo esse trabalho de reorganização extrafísica, com impacto direto sobre a dimensão física, deu-se sob a supervisão dos guardiões e foi patrocinado pelo governo oculto do mundo. Ao fazer minhas anotações, aproveitando pequena pausa, ocorreu-me que muitos leitores encarnados certamente se espantariam ao saber a que ponto os acontecimentos históricos são consequência do que se processa nos bastidores da vida. Passados alguns instantes para nos dar condição de digerir tamanha quantidade de informação, o amigo continuou: eis porque nossa base principal deve necessariamente localizar-se num ambiente diferente e, ao mesmo tempo, distante vibratoriamente de lugares onde os seres do abismo pudessem interferir, disse Anton. Também podemos observar que a localização estratégica da Lua é excelente para a reunião de futuros degradados. Digo futuros degradados porque, afinal, ainda estão de certo modo vinculados à Terra, embora não possam mais reencarnar nem agir nos limites vibratórios do planeta. Para esses espíritos, a atmosfera lunar e a posição geográfica desse astro situado nos limites de influência do nosso mundo formam a estação perfeita para aguardar a transição definitiva, que se operará era breve. Quando a Terra estiver sob a influência do corpo celeste que será o meio de transporte de milhões de seres exilados, a Lua será, em virtude de sua localização, mais facilmente incluída no raio de ação magnética do astro intruso. A Lua também é um lugar favorável ao trabalho dos guardiões quando este se dá num nível cósmico, em aspectos tão importantes e complexos como o que acabamos de mostrar, acrescentou Jamar. Livres da influência prejudicial de seres presos ao campo astral da Terra, podemos realizar nosso trabalho com certa tranquilidade. Você nem imagina o grau de complexidade envolvido na tarefa de lidar com seres que já experimentaram todas as oportunidades que o planeta oferece e esgotaram as chances de mudar. Ouvindo aquela explanação, não podia me furtar ao comentário: diante de tudo que vocês relatam sobre o trabalho dos guardiões ao enfrentar os seres em processo de degredo, posso concluir que não há veracidade nas informações difundidas por certos médiuns e dirigentes de reuniões mediúnicas. Afirmam enviar espíritos para outros mundos por meio de impulsos magnéticos ou mesmo remetê-los para o interior da Terra a bordo de cápsulas, aplicando sua força mental. Como eu disse antes, observou Anton Traço, muita gente mistura ficção com realidade. Ao lidar com as questões espirituais, não se podem ignorar determinados fatos que dizem respeito aos habitantes do planeta Terra. Primeiro, é preciso observar que em tudo existe uma ordem, uma organização que de maneira alguma poderá ser desrespeitada. Os médiuns, quer estejam encarnados ou desencarnados, não receberam as incumbências mencionadas por você, Ângelo, nem tampouco detêm o poder que alguns julgam possuir. Jamais poderão administrar prerrogativas ou responsabilidades para as quais não foram instruídos, treinados e experimentados. Muitos acreditam que basta estalar os dedos e fazer uma contagem progressiva ou regressiva para, de repente, derrogarem todos os procedimentos e despacharem seres em viagens intergalácticas ou entre mundos. Ignoram a ordem e o equilíbrio de forças que imperam no universo. Aos médiuns foram concedidas outras atribuições bem diferentes. Vejo como falta em muitos agrupamentos mediúnicos o bom senso que tanto caracterizava Allan Kardec, até mesmo entre seus seguidores, os espíritas. É verdade, amigo, concordou Jamar. Falta mesmo bom senso e uma boa dose de razão. Há diversos agrupamentos mediúnicos envolvidos com ideias que, em sua origem, são mesmo sérias. Entretanto, sem identidade espiritual definida, são infelizmente manipulados por pessoas que, embora possam ter boa vontade, querem fazer algo diferente de maior destaque que os demais, e assim se perdem. Vamos dar sequência a nosso raciocínio anterior, Ângelo, quanto ao expatriamento sideral, tornou Anton. Para que qualquer inteligência extrafísica seja deportada ou expulsa do ambiente espiritual terreno, há que se levar em conta a organização a que estão sujeitos todos os habitantes do mundo. Será que a inteligência suprema confiaria a qualquer indivíduo ou pequeno agrupamento tamanha responsabilidade? Será mesmo que a autoridade para decidir sobre o destino cósmico alheio pode ser algo tão casual?
quando se relatam acontecimentos como o que você apontou, isto é, de seres que são excluídos ou confinados em cápsulas e, de modo qualquer, enviados para outros mundos ou para o interior do globo ao cabo de uma reunião mediúnica, pode-se afirmar, seguramente, trata-se de uma encenação, fruto da mais pura ignorância. Aqueles que pensam realizar uma tarefa intrincada como essa de tão graves implicações em apenas alguns minutos ignoram que a maior parte do trabalho de desobsessão se passa no plano extrafísico, e não no intervalo de uma reunião mediúnica. Obviamente, contam com uma plateia crédula, com generosa dose de misticismo em seu conteúdo mental, pois que se sentem à vontade para alimentar ideias absurdas em seu círculo de influência. No que concerne ao envio para o interior da crosta terrestre, em direção ao magma, creio sinceramente que os indivíduos que apregoam tais práticas deveriam estudar mais a própria doutrina espírita, que muitos dizem professar. Talvez tenham se esquecido de certas notícias muito registradas e discutidas por Allan Kardec em seus preciosos volumes. Que ação o magma planetário pode ter, por si só, em seres desencarnados, ou seja, alheios à matéria densa. Por certo, o magnetismo da região há de ser incrivelmente intenso, tóxico até, porém a ideia cheira mais ao desejo de condenar outros chamas do inferno cristão que a qualquer alternativa mais séria. Ignoram que a administração dos destinos de quem quer que esteja vinculado à Terra está diretamente subordinada ao diretor-geral do mundo. Será que desconhecem que somente Jesus e seus prepostos é que detêm autoridade moral para deliberar sobre a aventura dos espíritos que habitam o orbe terreno? Anton, dirigi-me ao guardião, que se tornara grande amigo. Fico impressionado ao ver quão longe vão os companheiros encarnados em suas fantasias. Poderiam ser muito mais úteis caso mantivessem os pés no chão. Diante de tantas coisas que aprendi naquele curto espaço de tempo junto aos guardiões, comecei a pensar sobre outra das minhas inquietações, também relacionada ao intercâmbio entre habitantes das esferas física e extrafísica. Intrigam-me a complexidade e as inúmeras nuances e sutilezas dos fenômenos agrupados sob o nome de obsessão. Os guardiões, pelo que sei, têm o assunto em alta conta. Consideram-no de máxima importância, reclamando um acompanhamento mais detalhado da parte dos estudiosos da ciência do espírito. Apresentei a ambos minha curiosidade a respeito da diversidade de fenômenos envolvendo o processo obsessivo. Anton se dispôs a falar um pouco enquanto nos aproximávamos da atmosfera lunar. Sabe, Ângelo, nós, os guardiões, acreditamos que sejam necessários estudos mais aprofundados acerca da personalidade dos chamados obsessores. Em grande parte, são casos crônicos, que merecem atenção maior do que aquela oferecida em alguns poucos minutos de uma reunião mediúnica. Em nossos estudos, temos visto obsessores se utilizarem do produto de emoções, pensamentos e ideias dos seres encarnados para incrementar o assédio às suas vítimas dos dois lados da vida, até mesmo usando animais e habitantes subhumanos da esfera extrafísica. As especialidades dos obsessores e os artifícios de que lançam mão variam largamente, conforme o escopo de seu planejamento infeliz. Essa importante realidade precisa ser considerada. É a única maneira de atuar de modo eficaz a partir dessa informação é manter-se aberto para detectar o emprego de novos métodos e ao mesmo tempo guardar o bom senso e a cautela que caracterizavam Allan Kardec. Aceitar toda a percepção sem questionar é render-se ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Rejeitar sistematicamente o ineditismo, cedendo sempre à desconfiança, ainda que a pretexto de resguardar o trabalho e condená-lo à mesmice e obsolescência da terapêutica desobsessiva. Alguns obsessores procuram apenas influenciar os encarnados, sem maiores recursos técnicos ou conhecimento do que fazem. Do lado de cá a realidade não é tão diversa da que se vê no plano físico. Há uma massa de seres preguiçosos, que não investem tempo nem esforços nem sequer para atingir os próprios objetivos, nesse caso, obter energias de suas vítimas. Enquanto isso, no entanto, especialistas do astral pesquisam inúmeros recursos, que vão desde os conhecidos aparelhos parasitas até alterações bioquímicas levadas a efeito nos corpos físicos de seus alvos encarnados, vampirizando-os de acordo com mudanças hormonais e outras flutuações da dinâmica interna de seu organismo. Procuram elementos que lhes possam suprir as deficiências inerentes à sua condição espiritual e,
Para tanto, sentem-se à vontade para fazer experimentos no universo de seres desprovidos de qualquer preocupação com a preservação e a segurança íntimas, ou seja, que não oferecem barreira à sua ação criminosa. Ainda no campo fisiológico, adulteram, por exemplo, a produção de adrenalina, endorfinas e outras substâncias para fabricar venenos desenvolvidos em seus laboratórios sombrios. Outros exploram o medo, o pavor e outros traços delicados do psiquismo enfermiço de humanos encarnados. Há verdadeiras escolas de psicologia no mundo inferior, que oferecem carreiras atraentes a um sem número de indivíduos desavisados, ignorantes da causa hedionda na qual militam, cegos que estão devido às pretensões que alimentam. O orgulho é arma indispensável na economia das sombras, e seus legítimos representantes sabem manipulá-lo com maestria, acrescentou Jamar. Há também especialistas das trevas que aproveitam encontros de grupos com reais intenções, prosseguiu Anton. Orgias, gangues e determinados clubes são alvos propícios para se fixarem e extraírem as emanações tóxicas dos que ali se reúnem. Ao examinar tudo isso, não há como se furtar a conclusão, ainda que pesarosa, de que a base dos assédios energéticos e espirituais é mesmo a pessoa que se diz vítima. Ou seja, ela própria é quem alimenta no obsessor a sede de materiais e elementos psicofísicos para a satisfação de seus desejos e instintos. Até que ponto um obseda outro ou, na verdade, ambos se influenciam mutuamente, mantendo-se presos a um círculo vicioso de comportamentos arraigados? As palavras de Anton repercutiam em mim como um vendaval, pois já acompanhara alguns processos obsessivos de variada complexidade. Houve ocasiões em que me debrucei sobre o assunto, entretanto deparava agora com quanto ainda há por aprender, estudar e refletir. Entre mentes o aeróbus se aproximou do satélite natural do planeta Terra. Contudo, antes de entrar na órbita lunar, tivemos de interromper nosso curso, pois fomos abordados pelo comando dos guardiões. Durante alguns minutos, Jamar e Anton conversaram por radiofrequência com os responsáveis. Fomos todos corretamente identificados, não obstante, Jamar teve de apresentar nossas credenciais obtidas em instâncias imortais para que penetrássemos a aura magnética da Lua. A rigorosa política de ingresso e permanência no local era amplamente justificada, tendo em vista a relevância daquela base dos guardiões, talvez a mais importante de todas elas.